de Jesus. Irmãos, eu queria deixar alguns recados. Eles são muito importantes essa semana. Os nossos cultos de quinta-feira, eles vão passar já nessa semana para quarta. Então, o nosso culto vai ser quarta-feira. Repita comigo, quarta-feira, às 7h30, apenas 1 hora. Nosso culto de quarta, ele é de apenas 1 hora. Tem um nome de recarga espiritual, porque é realmente se conectar aqui no altar, receber uma força, uma graça para continuar a sua semana. Nessa semana nós vamos ministrar e orar pelas famílias. Você que deseja construir a sua, você que está enfrentando problema na sua, venha orar. Você que deseja alcançar algum familiar, quarta-feira, às 7h30. Sexta-feira, dia dos namorados, nós vamos ter uma reunião de casais aqui. É casado que levante a mão. Noivo namora. Venha participar conosco. Sexta-feira, às 7h30. E eu quero te chamar uma atenção. Não vai ser um culto de casais, para chegar meia hora pulando algum período. Chega às 7h30, vai ser uma reunião. Vai ter uma palavra breve, vai ter oração, e depois vai ter um comes e bebes. Não tem inscrição, mas olha lá no grupo da igreja, ou depois você pode procurar a pastora Andréia. Tem alguém responsável? A Daila. Oi? Vai ter algumas irmãs ali na livraria. Você dá o nome, o que você pode trazer. Cada um traz alguma coisa, e nós confraternizamos, ou salgadinho. Está lá no grupo da igreja, vai estar ali atrás também. Amém? Todos entenderam? Outro recado. Segunda que vem, não é amanhã, segunda que vem, nós vamos começar um curso aqui. Repita comigo, a jornada do discípulo. Escuta bem, por favor. Deus não te trouxe aqui para ser um membro de igreja. Deus nunca te colocou aqui para ser um enfeite, para encher número ou para assistir palestra. Deus tem uma carreira na sua vida. Deus tem um plano, um destino para você. Então, toda segunda-feira, das 8 às 9, a partir de segunda que vem, nós vamos fazer um trabalho para descobrir o destino que Deus tem para nós e servirmos a Deus. Tem pessoas que só encontram felicidade e o sentido da sua vida se estiver servindo a Deus. Os que foram batizados aí nesse último batismo, tanto do mês passado quanto de fevereiro, venha participar conosco, porque se a gente batiza e fica apenas vindo para tomar a ceia, mas nunca serve a Deus, entra uma frieza e um desânimo espiritual. E você batizou porque Deus tem um plano na sua vida. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Reis, Segunda Reis, capítulo 25. Nós tivemos esse final de semana um seminário de cura e libertação com alguns ministros de São Paulo. E a irmã Lúcia vai comentar o que ela sentiu de Deus aqui. Ela disse que foi muito tocada pelo Senhor. Vai compartilhar conosco. Difícil Pode falar. chegar mais perto. Chega mais perto. Difícil falar porque eu ainda estou processando tudo que aconteceu, na verdade. De tão grande que foi, de tão bom que foi, eu ainda vou levar um tempo processando. O que eu posso dizer agora, nesse momento, é que da minha vida foi tirado sacos e sacos e sacos de lixo. Lixo, dos quais eu sofria, dos quais eu chorava, dos quais eu lamentava e que me doía demais. E tem uma mensagem para vocês. Acredita, Deus é muito bom. Aleluia. Em todos os momentos eu não via Deus na minha vida, eu só via dor.
mas eu tenho certeza hoje que Ele esteve comigo todos os momentos. Glória a Deus. Eu amo esse Deus. Glória a Deus. E eu agradeço o pastor por ter nos proporcionado isso. Eu vou Glória a ser Deus. sempre grata. Amém. E vou sempre abençoar a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. A senhora é crente há quantos anos? A senhora é crente há quantos anos? Olha, que eu nasci assim crente, eu nunca fui católica, entendeu? Nunca fui de outras religiões. Mas já dei minhas puladinhas lá para o lado do catolicismo, assim, mas não interessou, porque eu fui ensinada a não ser idólatra. E de batismo? Mas aí eu fui para a igreja evangélica e eu comecei um flerte com Jesus, entendeu? Flerte, eu vou dizer a verdade. Mas, assim, como que eu posso dizer, uns 30 anos, mais ou menos, eu comecei a olhar mais firme para Jesus, entendeu? Faz uns 30 anos que a senhora está na palavra. Eu fui começando a entender melhor o propósito, entender melhor Jesus, porque eu não fui onde eu fui evangelizada, não sei se eu posso falar isso, mas era uma seita, eles não tinham assim, o ponto principal, Jesus. Entendi. Entendeu? Então a gente ia para Deus, Deus. Eu estou perguntando porque eu lembro da irmã Lúcia pequenininho. Eu era pequeno, né? Você era pequeno, né? E a senhora também lembra de mim. Mas eu estou dizendo isso porque faz uns 30 anos. Mais ou menos uns 30 anos. Uns 30 anos. E teve algo que nessa caminhada toda, ela foi viver num final de semana nesse. Então você vai olhar para o irmão que está do seu lado e vai dizer assim: pare de perder oportunidades. Pois é. Que Deus está nos dando. Eu deveria ter visto isso antes, eu não teria arrastado tanta mala, eu não teria sofrido tanto, entendeu? Se eu tivesse visto isso há mais tempo, eu hoje, conforme disse a pastora, hoje eu estaria bem melhor, bem na frente. Mas glória a Deus. Mas eu acho que Jesus vai redimir isso. Amém. Vamos aplaudir a Jesus pela vida da irmã. Glória a Deus. Eu perguntei isso para ela, irmãos, porque muitas vezes a gente tem noção assim: não, eu sou batizado, nasci em igreja evangélica, eu já até sirvo a Deus faz tantos anos. E às vezes a gente perde a oportunidade de ouro que Deus nos dá. Eu disse que talvez era a única, porque eu não sei se eu os trago aqui de novo. Como um dia eu trouxe uma pastora aqui para fazer um seminário de batalha espiritual, eu digo: aproveita que essa mulher é idosa. Passou 1 ou 2 anos, Deus recolheu ela. E todos os grandes pregadores e cantores do Brasil sempre citam essa mulher, da importância dela. Valorizo o que Deus está nos dando aqui em Miguelópolis. Amém? Abra a sua Bíblia então aí, se você já tem aberto. 2 Reis, capítulo 25, versículo 27. Segunda Reis, capítulo 25, versículo 27. Quem encontrou, diga glória a Deus. Depois disto, sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º, aos 27 do mês, e viu Merodach, rei de Babilônia, no ano em que reinou, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, tirando da casa da prisão, e lhe falou benignamente, e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. E lhe mudou as roupas de prisão. E de contínuo comeu pão na sua presença, todos os dias da sua vida. Eu vou ler o 29 novamente. E lhe mudou as roupas de prisão. E de contínuo comeu pão na sua presença, todos os dias da sua vida.
E quanto à sua subsistência, pelo rei lhe foi dada subsistência contínua, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida. Amém? Feche os teus olhos por um momento. Você tem acesso ao trono de Deus, você não precisa que alguém fique orando por você. Mas nesse momento você vai orar. Você vai entregar toda a ansiedade, toda a preocupação. Se houver algum compromisso após, ou se a tua mente está vagando na segunda-feira ou nos boletos, entrega ao Senhor e peça para o Senhor falar com você. Se você diz que não sabe orar, chama Ele por Pai, diga: Pai, fala comigo essa noite. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor, neste ambiente. Senhor, aleluia, aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que foi levantado no reino de Judá um rei. O nome dele nós acabamos de ler nesse texto, então como você prestou muita atenção, você vai dizer o nome do rei que nós lemos. Qual era? Joaquim. Joaquim, ele foi alçado a rei com 18 anos. Quantos anos? E ele reinou pouco tempo. Foi um dos percursos mais breves de reinado em Judá. Diga assim, 3 meses. Tinha 18 anos, reinou 3 meses. Só que ele fez coisa errada em 3 meses. E porque ele faz coisa errada, uma profecia antiga vai se cumprir nele, de que por causa que aquele povo misturou, por causa que aquele povo começou a trazer costumes de outros deuses, Deus ia tirar o povo da terra prometida. Estavam na terra prometida. Eu e você precisamos tomar muito cuidado com o pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Fala salário, porque salário você não recebe para depois trabalhar, você trabalha para depois colher. E muita gente brinca com o pecado, porque não recebe na hora a sequela. O pecado, ele gera uma morte eterna, o pecado gera uma morte espiritual, e o pecado começa a gerar morte física. Ele vai te roubando saúde, ele vai te roubando paz, ele vai te roubando prosperidade. Aquele jovem, ele brinca em poucos meses e chega um juízo de Deus. E ele é levado cativo pelo rei da Babilônia. O rei da Babilônia nessa época se chamava Nabucodonosor. A Babilônia era uma das potências mundiais. Não tem como a gente comparar hoje como potência, mas para que você entendesse um pouco, imagine o governo dos Estados Unidos, que é um dos países mais fortes hoje do mundo, dominando quase o mundo inteiro, fazendo o que bem quer, como esse tem feito, e buscando Joaquim, tirando da terra dele. E Joaquim naquela hora tem que se entregar, ele, a mãe dele, porque a discipuladora dele era a mãe dele. Que as mães entendam a importância de educar os seus filhos a fazer coisa certa. Porque se há algo que chama atenção em Paulo e em Timóteo, era a fé que ele havia recebido da mãe e da avó. Mas a mãe de Joaquim não ensinou a fazer coisa certa. E aí Joaquim se entrega a mãe, entrega os governantes, entrega os tesouros, entrega tudo. Só que havia um costume nessa época, que quando um rei dominasse outro rei, ele o matava. E há uma história no capítulo anterior de um dos reis ali que, ao serem aprisionados, no sentido de vergonha, de humilhação, de desprezo público, mata os seus filhos na cara dele.
e depois fura os seus olhos, para ele nunca mais enxergar. Então a Babilônia, ela tinha um costume de tortura muito grande para ninguém se levantar contra a Babilônia. E Deus havia guardado Judá por muito tempo, enquanto Judá ainda buscava ao Senhor. Repita comigo: enquanto eu busco ao Senhor, eu tenho a garantia da proteção. Acontece o que aconteceu e Joaquim é levado preso. Mas me chama a atenção que o rei de Babilônia não faz com ele o que havia feito com todos. Dá-se a entender, e é notório nesses últimos versículos que lemos do livro de Reis, que Babilônia está conquistando muitos reinos, está matando os seus reis, e está tomando posse de tudo. Joaquim, com 18 anos, é levado preso. Mas nesse instante não se sabe por que cargas d'água ele não é morto. Ele é posto numa prisão. E aí vai passar um ano, e o rei não faz nada com ele. Passa 2 anos, passa 3, passa 4, passa 5, passa 6, passa 7, passa 8, passa 9, passa 10, passa 20, passa 30 anos. Esse homem está na cadeia. 31, 32, 33, 36 anos na cadeia. E a Bíblia diz que no 37º ano morre Nabucodonosor. E outro rei, Vilmerodaque, assume o governo. E quando ele assume Babilônia, ele vai lembrar que tem alguém na cadeia, inimigo de seu pai. Mas o coração dele se constrange por Joaquim. Joaquim tinha 18, quantos anos ele tem agora depois de 37? Quem é bom de matemática? Quanto? 18 mais 37? Passam aí 55 anos, o homem está ali. E ele escuta o carcereiro vindo e abrindo a sua cela. Esperou aqueles anos todos para ser morto. Passou a sua juventude e o seu tempo de adulto numa cadeia. Estou dizendo tempo de adulto porque a qualidade de vida nessa época dizia assim que ia a 60, 70 anos. Ele passou quase a vida inteira dele na cadeia. Só que quando vai se abrir a cela de Joaquim, em vez de levá-lo para execução pública, o rei diz assim: tire as roupas de prisão de Joaquim. E agora o rei vai dizer outra coisa: coloque ele para comer comida na minha mesa, e bota o trono dele junto com o meu, e todos os dias da sua vida ele vai comer do meu pão. Eu estou te contando essa história. Eu creio que enquanto eu vou narrando, você começa a perceber que não é algo normal. Alguém que foi levado como prisioneiro diante de tantos outros que são mortos, espera 37 anos numa cadeia sem nenhuma expectativa de vida, e ele é tirado, e é retirado as suas roupas, ele sai da prisão, ele vai sentar no palácio, na mesa do rei, comer para sempre. A Bíblia diz dia a dia, todos os dias da sua vida, na comida do rei. E isso aqui é uma verdadeira virada de cativeiro. E há algumas coisas que Deus ministra ao meu coração que eu quero compartilhar com o seu. Que a sua vida, independente do que você passou desde jovem, independente se hoje você é adulto ou está caminhando para a velhice, independente se já faz muitos anos que você se sente dentro de um cativeiro, a sua vida continua
nas mãos de Deus. A Bíblia diz em Jeremias 18, o Senhor disse ao profeta: desce à casa do oleiro, e lá tu ouvirás as minhas palavras. Tem coisa que você ouve em casa, tem coisa que você ouve num louvor, mas tem coisa que você só vai ouvir aqui, na casa do oleiro. O Senhor diz a Jeremias: ligue aí no culto online. Não, o Senhor disse a Jeremias: vai lá, você precisa sair, vai lá. E quando ele chega à casa do oleiro, ele vê um oleiro modelando um vaso nas suas mãos, mas o vaso quebra. Em vez dele pegar uma lixeira, porque se espera isso quando um vaso quebra, não é isso que você faz na sua casa quando um vaso quebra? Você joga fora. Mas o oleiro, quando vê o vaso quebrando, ele pega e começa a modelar e remodelar novamente. E o Senhor diz a Jeremias: não poderei eu fazer de vós, ó casa de Israel, como este oleiro faz com barro, como o vaso está nas mãos do oleiro, assim estão vocês nas minhas mãos. Você está nas mãos de Deus. Repita comigo: a minha vida está nas mãos de Deus. Você pode se sentir muitas vezes como José, esquecido numa prisão, e o tempo que José fica esquecido numa prisão depois de encontrar o copeiro e o padeiro é 2. Ele ficou 4. 2 ele encontra o padeiro e o copeiro. 2 os homens esquecem dele. Um homem esquece dele porque o outro é morto. Mas eu estou te mostrando um homem que vai ficar 37 anos esquecido numa cadeia. Mas a vida dele estava nas mãos de Deus. Eu e você que estamos aqui essa noite, nós podemos desacreditar de muitas coisas na vida. Nós podemos remodelar a nossa ideia, nós podemos mudar a nossa forma de pensar a respeito de muitas coisas, menos de uma: de que a nossa vida continua nas mãos de Deus. Olha para quem está do seu lado e diga assim: não se apavore. Olha para outro irmão e diga assim: não assuste. Você vai olhar para o irmão que está do outro lado e diga assim: não se preocupe. Sua vida está nas mãos de Deus. A vida de Joaquim estava nas mãos de Deus. Por quê? Ele era da linhagem de Davi. Ele fez coisa errada, mas ele está debaixo de promessa. Deus disse que nunca exterminaria a linhagem de Davi. Nunca. Pastor, eu não sou filho de Davi nem filho de rei. Mas você é filho do Rei dos Reis. Nós não estamos debaixo de uma promessa de Davi, nós estamos debaixo da promessa do descendente de Davi, que é Jesus Cristo, do Senhor sobre todas as coisas. Podemos muitas vezes ter feito coisas, podemos muitas vezes ter entrado em prisões, mas a nossa vida continua debaixo dos cuidados de Deus, porque respiramos, sobrevivemos debaixo da promessa de que há um Senhor, tem um sangue real correndo nas nossas vidas. Joaquim era descendente de rei. Há outra coisa que aqui me chama a atenção e que é preciso que eu e você entendamos. Repita comigo: Deus tem um tempo para todas as coisas, e Deus tem um propósito em cada tempo. Diga mais uma vez: Deus tem um tempo para todas as coisas, e Deus tem um propósito para cada tempo. Pastor, o que é isso? Eclesiastes diz, Salomão diz: tem um tempo para tudo. Não se apavore porque parece que está dando certo com o outro, com você não. Tem tempo para tudo. Ah, mas eu queria tanto viver isso e eu não estou podendo. Tranquiliza, existe um tempo para tudo. Só que também existe um propósito para cada tempo. O que significa isso? Até os tempos que você não entende, Deus está fazendo alguma coisa. Deus está fazendo alguma coisa nos tempos que você não entende. Sabe aquele tempo que você diz assim: era melhor não ter nascido, como Jó disse, era melhor não ter vivido, como Elias disse. Só que Deus trabalha em cada tempo da nossa vida. Isso é tão nítido que um profeta
revoltado, se assenta, pedindo a morte. E a Bíblia diz que Deus faz crescer uma árvore para dar sombra para ele. Ele estava tão cansado e tão amargurado que Deus faz uma árvore nascer para dar sombra para ele. Deus preocupa até com a sombra na sua cabeça. Só que a Bíblia diz, porque Deus queria ensinar alguma coisa a esse profeta, Deus faz um verme comer essa árvore, e no outro dia ela está seca, porque Deus queria falar com Jonas. Deus tem um tempo quando tem sombra ou quando tem sol batendo na nossa cabeça. Deus tem um propósito em cada... Por que Joaquim está 37 anos na cadeia? Deus tem um propósito. Por que eu estou passando por isso? Deus tem um propósito. Eu preciso abrir o meu coração para entender o propósito de Deus. Se a sua vida está nas mãos de Deus, Deus não perde os olhos da sua vida, e Ele sabe muito bem como modelar. Por que o vaso quebra? Porque, irmão, o nosso vaso é muito ruim. Gente, é ruim, irmão, duro, e ninguém quer bom, irmão, a não ser aquele que morreu por nós. Jesus disse: se vocês que são maus. E quando você começa a achar que você é bom, você ficou ruim. Quando a pessoa começa a achar que ela é humilde, ela já ficou orgulhosa de novo. Agora preste atenção. Ele está 37 anos numa cadeia, quase 4 décadas. Ele podia murmurar? Podia. Podia questionar? Podia. Só que até nessa prisão esquecida há uma graça de Deus. Os outros foram mortos e ele está lá. Você consegue perceber que até mesmo nas dificuldades da sua vida continua existindo uma bondade de Deus? Até nos problemas que você passa e até diz: não gostaria que ninguém passasse por isso, mas sabe, tem alguém passando coisa pior. Tem uma bondade de Deus nisso. Tem uma bondade de Deus. Joaquim passa 37 anos. É melhor passar 37 anos na cadeia do que na primeira vez já ser julgado com a morte. Por que, Deus, eu estou há 37 anos nessa cadeia? Se tem vida, ainda tem propósito. E eu e você precisamos crer nisso. E nem precisamos olhar muito para os nossos antepassados, porque a nossa geração passou uma coisa muito séria, a epidemia. E se estamos com vida, é porque tem propósito. Repita comigo: existe um propósito a cada tempo. E nisso a gente vê que nada dura para sempre. Quem está me entendendo, diga amém. Felicidade não dura para sempre. Felicidade são momentos. Por isso aproveita os momentos de felicidade. Só que da mesma forma, não tem ninguém que pode dizer assim: eu sou feliz o tempo inteiro. Você pode ter momentos de felicidade e ter uma alegria interna da salvação. A Bíblia não promete felicidade o tempo inteiro. Isso é lá no céu, aqui não. Mas a Bíblia diz que mesmo em meio às infelicidades da vida, nós podemos ter alegria do Espírito dentro de nós. Provo isso, os apóstolos estão apanhando para pregar Jesus e estão exultando de alegria, porque se acharam dignos de sofrer por uma coisa que presta, por alguém que vale a pena sofrer: Jesus. Então, irmãos, a gente nota assim que ainda que a felicidade não dura todo o tempo, os problemas da vida também não. E o maior testemunho é você olhar para a sua história e observar coisas que você pensava que nunca ia vencer, e você venceu, e apareceu outros que você nem imaginou que ia enfrentar. Sim ou não? Nada dura para sempre. Tem um tempo, e quando a Bíblia diz que há um tempo para tudo, a Bíblia diz que há um tempo de terminar algo e de começar outro. Joaquim está na prisão, não vai durar para sempre. Tem um tempo para ele sair da prisão.
Tem um tempo para a sua família ser salva. Tem um tempo para Deus te curar. Tem um tempo para Deus abrir as portas. Vai chegar esse tempo. Você só precisa entender que, ainda que seja uma prisão, poderia ser, na verdade, proteção de Deus na vida de Joaquim. Ele está preso 37 anos enquanto tem um rei malvado no trono. E se aquele rei malvado se lembrasse dele, mandava matar ele. Talvez você ache que você está preso, você está escondido, ninguém lembra de você, ninguém te chama para nada. E talvez você está sendo protegido por Deus durante esse tempo todo. Joaquim estava guardado, ele não estava trancafiado. Amém? Existe algo aqui também, irmãos, que me chama a atenção, e eu encerro essa ministração dizendo isso. É que Deus continua poderoso para mudar a nossa história. Ninguém é velho demais para não viver uma história nova. Ninguém sofreu demais que não esteja a ponto de viver uma história de alegria. Ninguém passou por tanto problema que em vida ainda não poderá contemplar a glória de Deus. Essa história não é o seu fim. Esse problema não bota um ponto final nos projetos de Deus para a sua vida. Deus tem um recomeço para você. Você pode dar um glória a Deus por isso. Eu creio nisso, é a Escritura que me dá essa esperança. São os homens, e eu não estou trazendo o exemplo de um homem perfeito. Eu estou trazendo a história de um homem que em 3 meses fez coisa errada e Deus tirou ele do trono. Irmão, eu não sei o que ele fez, mas ele fez coisa muito feia para em 3 meses o reinado dele acabar. Para dizer para mim e para você que sejamos ainda que seja, né, o pior pecador, possamos ter feito a mais grave coisa da nossa história, que Deus ainda é poderoso para reescrever um capítulo de vitória para cada um de nós. Quando Deus decide mudar a história de Joaquim, Deus manda tirar as roupas de prisão. Tudo que marca o seu passado, todos os apelidos, todos os aromas, como cheiro de cigarro ou de bebida, tudo que é cara de prisão. Porque um prisioneiro, você pode ver, há um tempo atrás aqui no Brasil, foi preso um dos mais ricos bancários do mundo. Num dia, o cabelo aveludado, o terno caríssimo e o relógio que compra quase tudo que nós temos. No outro dia, cabelo cortado, barba raspada, roupinha de presidiário. Agora imagina nessa época o que é dizer um homem com roupa de prisão há 37 anos. É um morto-vivo. É um defunto em pé. Só que quando chega o tempo de Deus fazer algo por ele, Deus manda tirar a roupa de prisão. Estenda suas mãos, eu quero declarar sobre sua vida que todo apelido sobre você, eu quero declarar que todo cheiro que alguém sentiu de você, eu quero declarar que tudo que é vestes de lamento, de dor, de sofrimento, olheiras no rosto, tudo aquilo que marca um tempo de dor, toda vestimenta que mostra um aprisionamento de demônios e de vícios, nessa noite, pela autoridade do santo nome de Jesus, será arrancada da tua vida, porque a Bíblia diz em Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, para trocar as vestes dos enlutados, e o Espírito de Deus está aqui essa noite, para tirar toda a vestimenta de prisão da sua história, no nome de Jesus. O rei manda tirar as vestes de prisão, e o rei o manda comer uma comida que nem se ele fosse herdeiro e trabalhador de muitos anos ele era capaz de comer. Além de libertação, isso fala de provisão. Eu
Eu quero profetizar isso na sua vida. Você pode estender as mãos. Eu quero profetizar na autoridade do nome de Jesus, que onde até hoje havia falta, vai haver abundância. Eu quero profetizar que onde havia pessoas te procurando para pagar, credores, você talvez cheio de dívida, eu declaro que no nome de Jesus as pessoas vão te procurar para pedir emprestado, e você vai emprestar, porque essa é uma das promessas de Deuteronômio 28, emprestarás a muita gente, tu porém não tomarás mais emprestado. Eu quero declarar que haverá provisão, haverá fartura. Você não começará os seus meses preocupado, você não vai dormir domingo preocupado, porque a cada dia, todos os dias da sua vida, como aconteceu com Joaquim, acontecerá com você. Haverá um maná, haverá uma provisão, haverá um favor de Deus na sua história, no nome de Jesus. E por fim, irmão, se há uma libertação, se há uma provisão, o rei não disse assim, então bota uma comida na porta da cela para ele. Ele disse assim, vai comer na minha mesa. Isso fala de comunhão, comunhão com o rei. E hoje nós celebramos a Santa Ceia. É quando nós podemos, como filhos, herdeiros de Deus, sentar na mesa da comunhão, comer o pão que desceu do céu, comer o pão que sustenta a verdadeira fome e vazio da nossa alma, beber do cálice que nos lava, comida real, comunhão, porque Deus não quer que você viva isolado, comunhão, porque Deus não quer que você viva distanciado. Mente vazia, oficina do diabo. Tem muita gente andando sozinha, na verdade está numa prisão espiritual. Mas quando Deus liberta Joaquim, bota ele para comer na mesa do rei, com outros reis. Deus é poderoso até para mudar suas companhias, para você andar com gente de linhagem real. Eu não estou dizendo gente importante na terra, eu estou dizendo irmãos que estão do teu lado, porque em Cristo morreu, que vale mais do que o mundo inteiro, porque todos nós somos reis e sacerdotes. Levante as suas mãos aos céus. Eu quero profetizar que na autoridade do nome de Jesus você não vai viver mais isolado, você não vai viver mais sozinho, se sentindo desencaixado do corpo de Cristo. Eu profetizo a bênção da comunhão na sua vida. Você vai se sentir assentado ao lado de príncipes e princesas do Senhor, no nome de Jesus. Irmãos, tudo o que eu compartilhei nesse texto sobre a libertação, sobre a provisão e sobre a comunhão, é o que Davi entendia no Salmo 23. Ele me provê, Ele me livra, e Ele prepara uma mesa para mim. Tem uma mesa preparada para você, na presença dos seus inimigos. Então vou esfregar na cara deles, pastor? Não. Você vai chamá-los para comer com você, porque esse é o Evangelho. Repartir o pão. Se alguém tiver fome, dá de comer. Se alguém tiver sede, dá de beber. E assim você fará amontoar brasas de fogo sobre a sua cabeça. Sua vida está nas mãos de Deus. Tudo que você está passando tem um propósito e tem um tempo para encerrar. E Deus ainda é poderoso de mudar a sua história. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Nós vamos fechar os nossos olhos. Nós vamos curvar a nossa cabeça. E todos aqueles que nessa noite se encontram como o rei Joaquim, rei, mas prisioneiro. Um dia viveu bem, mas está na cadeia. Um dia serviu Deus, mas está preso. Um dia foi próximo, mas está preso. E quer viver das promessas que aqui eu compartilhei, uma virada de cativeiro, de provisão, de libertação e de comunhão.
Você vai sair do teu lugar e vai vir aqui à frente, rapidamente, porque ainda nós vamos celebrar a Santa Ceia. Não resista no seu lugar, é de graça a bênção de Deus. A única coisa que Deus exige de você, posicionamento. Se você quer viver uma virada de cativeiro, como Joaquim viveu, saia do seu lugar, chegue diante do altar do Senhor. Pode chegar mais perto, pode chegar mais perto. Não fique no seu lugar se Deus está falando com você. Pastor, eu recebo daqui mesmo. Não é assim no reino de Deus. O reino de Deus espera posicionamento. Você precisa reagir à palavra. Ah, eu tenho vergonha. Gente vergonhosa não alcança nada. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Tímidos na fé, como num momento como esse. Você que está aqui diante do altar, levante as suas mãos ao Eterno. Nós vamos fazer o que porventura Joaquim deve ter feito. O menino cresceu em lar cristão, evangélico. Ele era da linhagem do maior rei e adorador de Israel. Ele aprendeu os ensinamentos. Por isso, nesse momento, levante as mãos. Nós vamos nos humilhar diante de Deus. Diga assim comigo: Pai, pelo sacrifício de Jesus, eu me achego diante do Senhor. E eu te peço perdão pelos meus pecados, por todo o hábito, brecha aberta, coisa errada que me colocou num calabouço. Eu creio na tua misericórdia, eu creio no teu perdão. Se eu fiz coisa errada e vim parar nessa situação, eu sei que o teu sacrifício fez coisa certa e pode me tirar desse cativeiro. Me perdoe, Senhor, de coisas que eu nem lembro, que eu me esqueci de confessar, que eu tomei por normal na minha vida. Eu me humilho, eu me arrependo diante do Senhor, no nome de Jesus. Continue de olhos fechados nesse instante. Você vai começar de olhos fechados a se imaginar, a visualizar um novo tempo chegando na sua vida. Eu não sei o que essa prisão te impediu de viver. Quantos anos talvez você nela está paralisado. Mas você nessa situação comece a se ver vivendo uma nova história. De olhos fechados, comece a imaginar coisas boas chegando. Um prisioneiro está acostumado com notícias ruins. Um prisioneiro escuta a chave do carcereiro e acha que vai sofrer de novo. Mas Deus tem um novo tempo para você. Começa a sonhar anjos vindo, anjos trazendo notícias boas. Começa a imaginar o teu telefone tocando e não vai ser mais notícia ruim, é notícia boa. Comece a tua semana começando e você nem dizendo segunda-feira brava, não, segunda-feira maravilhosa, vou começar debaixo do favor de Deus. Comece de olhos fechados a visualizar você não precisando mais desse vício, mas desse remédio. Você não necessitando mais desse lamento, você não precisando procurar gente para contar mais uma vez esse dilema ou esse problema. As suas vestes sendo transformadas no nome de Jesus, enquanto você vai visualizando, porque a Bíblia diz: como imagina em sua alma, assim você será. Eu quero nessa noite
como anjo da igreja, e a Bíblia chama os pastores de anjo da igreja, não porque somos melhores, mas porque Deus nos escolheu, e nem a gente entende por quê. Mas como anjo da igreja, eu quero interceder pela sua vida, mas não apenas orar como se alguém estivesse empurrando a porta, mas alguém que tem a bênção de Deus para desatar algo sobre a sua história. Senhor, no nome de Jesus, assim como quando Moisés estendia as mãos e o povo de Israel vencia, mas quando seus braços abaixavam, o povo perdia a batalha para os amalequitas. Senhor, como ministro teu, eu estendo as minhas mãos sobre cada um destes irmãos, e eu declaro, Senhor, céus abertos. Eu declaro notícias boas chegando. Eu profetizo novidades dos céus vindo. Eu declaro tempo de lamento ficando para trás. Ah, Senhor, eu te louvo porque houve uma graça até aqui, mas eu te peço, lembra da linhagem que eles têm, é real, é do Rei dos Reis e é do Senhor dos Senhores. E eu quero pedir aos teus anjos nessa noite, eu ativo os céus de Deus neste lugar, e eu peço aos anjos que são ministradores dos que vão herdar a salvação, Pai, eu peço, envia anjos para trocar as vestimentas, envia anjos para tirar a mente de prisão, a roupa da prisão, a linguagem da prisão, o rosto da prisão, o jeito da prisão, os horários da prisão, tudo que lembra cativeiros, que os teus anjos retirem essa noite, no nome de Jesus. Assim como o anjo abriu o cárcere de Pedro, eu declaro anjos com as chaves de Davi, abrindo os cárceres que estes irmãos se encontravam. Senhor, eu declaro na autoridade do nome de Jesus, que se havia falta, vai haver fartura. Eu declaro um destino em mesas de reis, em mesas de príncipes, em mesas de princesas do Senhor. E a partir de hoje, não por mérito, porque não merecemos nada, não por esforço, porque não temos poder de mover os céus, mas por graça, por coisas que nós não merecemos, por um favor imerecido. Eu declaro todos os dias da vida destes irmãos, até que os céus venham buscá-los, dia a dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, todos os dias da sua vida, eles vão ter provisão, eles vão sentar na mesa do rei, porque o tempo de aprisionamento ficou para trás. Aplauda ao Senhor. Aleluia. 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 Olha aqui para mim. Joaquim teve que sair e aprender, depois de 37 anos, sentar na mesa com alguém. Nos ensina que a partir de hoje você tem vivido uma vida cristã isolada, ainda que você cumprimenta alguém, e você talvez até faz cara feia na hora que o pastor fala, pega na mão do seu irmão, canta para o seu irmão, é para você aprender, porque prisioneiro fica igual uma múmia, mas gente liberta se assenta com outros príncipes que havia em Babilônia. Amém. Volta para o seu lugar em fé no nome de Jesus. Os ministros da ceia já podem se posicionar. Onde você estiver, em pé ou sentado, olha aqui para mim.
A Santa Ceia é um ordenamento, é um sacramento. Pastor, o que é isso? É algo que você faz que você não entende o que você está fazendo, porque só se explica por fé. Isso é um mistério. Você pega um pão e fala que você está comendo o corpo de Cristo. Você pega um cálice e fala que você está bebendo o sangue de Jesus. Isso é mistério. Só que esse mistério é tão glorioso que se fizer isso em pecado, a Bíblia diz que fica doente e morre. Mas é tão poderoso que se você tomar isso, depois de analisar a sua vida, estando doente, a Bíblia diz que você fica curado. A Bíblia diz que se você participar desse mistério fraco na fé, você fica forte. Isso é um mistério que Jesus disse: façam isso todas as vezes em que reunirdes em memória de mim. Nós fazemos uma vez ao mês. Então nesse momento eu vou te dar um tempo aí para você analisar o seu coração. Pastor, o que é isso? É só para os batizados? A ceia sim. E se você quiser batizar, você me procura depois. A gente vai marcar um próximo batismo logo. Porque tem um irmão que me procurou e está faltando. Se alguém mais, procure. Mas eu não vou ser, eu não sou batizado. Não perca o momento também de renovar a sua aliança com Deus. Se você puder ficar de joelhos, é melhor, é um sinal de humilhação. Mas se você não consegue, fique em pé. Curva o seu coração diante do Senhor. Confesse os seus pecados, libere perdão nessa hora e agradeça pelo sacrifício da cruz. É isso que fazemos no momento da Santa Ceia. É lembrar que só fomos salvos porque alguém sofreu demais por nós. Debaixo da tua ordenança de nos reunirmos para partilharmos o pão e tomarmos o cálice em tua memória e na tua presença. Eu estendo as minhas mãos, consagro estes pães, consagro estes cálices. Eu peço que nesse mistério espiritual, uma unção, uma virtude, uma carga de poder, revista, ó Deus, este sacramento, para que quando tomarmos, os fracos se fortalecem, os enfermos sejam sarados, os cativos sejam libertos, que pessoas recebam um batismo com o Espírito Santo ao cear, que dons espirituais sejam ativados no momento da comunhão, no nome de Jesus, amém? Os ministros podem se posicionar. Agora olha aqui para mim, como que você vai tomar a ceia? Você vai pegar o pão e o cálice, você vai voltar ao teu lugar, você vai fazer uma roda com 5 pessoas, ainda que sejam batizadas ou não, para que ninguém fique fora, porque isso aqui não é um negócio em que a gente come, bebe e pronto, eu estou pronto. Isso aqui na verdade era uma refeição espiritual para todos comerem numa mesa. Como a gente não tem mesa aqui,
nós vamos fazer uma roda, nós vamos celebrar a ceia em comunhão. Amém? Você que está em plena comunhão com o corpo de Cristo, tendo sido batizado no batismo de arrependimento, pegue o pão, o cálice. E reúne com os irmãos que estavam na fileira com você. Faça uma roda em algum canto da igreja, ou ainda que seja, pode empurrar a cadeira para trás, não tem problema, mas nós vamos comer em comunhão. Vai lembrando do sacrifício de Jesus. Eterna tu me destes ao morrer. Vai agradecendo o que Cristo Teu fez. sangue tenho entrada ante ao trono celestial. Posso entrar confiantemente ante a ti, para dar-te mais graças, meu Senhor Jesus. Eu te dou graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Eu te dou graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Não deixa nenhum irmão da igreja por fora, não. Não é só entre os batizados. Chame alguém, olhe aí na igreja. Se tiver alguém ficando fora, longe, chame com vocês. Quem estiver aí fora de uma roda de comunhão, chame para estar com você, ainda que seja criança. A criança não vai comer da Santa Ceia, mas ela vai fazer parte da roda da comunhão. Amém? Vamos fazer aqui também, uma entre nós. Vira para lá. Você sabe o nome de todo mundo que está nessa roda? Se você não sabe, pergunta e se apresenta aí. Ele é o Davi. Ele é o Manuelzinho, né?
Isso é a mesa da comunhão. Você vai dizer, olhando para os seus irmãos que estão aí, ainda que nem sejam batizados, ou ainda que não vão participar da comunhão, da Santa Ceia, hoje, mas na próxima vão estar. Diga assim: este pão representa o corpo de Jesus, que foi partido por nós. Você é um desses pedacinhos, e eu também. E quando todos os pedaços se juntam, é formada a igreja de Jesus, que somos nós. Vamos todos fechar os olhos, levante o pão ao céu e diga assim comigo: Pai, eu te agradeço por ter enviado Jesus para morrer em meu lugar. Jesus, obrigado pelo teu corpo que foi partido, para que nós fôssemos reunidos como igreja. Eu como desse pão dando graças a Deus. Coma do pão dando graças a Deus. Você vai abrir os olhos novamente, vai dizer ao teu irmão, olhando nos olhos de cada um, diga assim: este cálice representa o sangue de Jesus, que foi derramado para nos perdoar e para nos salvar. É esse sangue que nos une como família, apesar dos nossos defeitos, fraquezas, diferenças, nós somos unidos como família e aprendemos a perdoar, a andar em amor e a nos suportar até que Cristo venha nos buscar. Levante o cálice aos céus e diga comigo: Senhor Jesus, pelo teu sangue eu fui redimido, tive os meus pecados perdoados, fui liberto das obras mortas, santificado e estou selado com a unção do Espírito Santo. Beba do cálice dando graças a Deus. Dê um abraço em cada um que está aí nessa roda com você. Que a paz do Senhor seja com todos.